porque o Círculo de Leitura, embora integrantes do Unicef tenham participado, a maior parte dele, de fato, é do grupo de professores independentes, né? Professores da rede, que se constituíram nesse processo aqui do trabalho. Então, queria assim, convidá-los, né? A Heller, num texto bastante interessante, instigante, por sinal, a filosofia radical, ela justamente, num certo momento, lá na introdução, inclusive, ela já vai dizendo assim, que a ideia de um convite, né? Um convite ao pensar, um convite ao filosofar, né? Ela diz, vem comigo, vamos pensar, né? Essa é a ideia. Um pouco no espírito freiriano. A Heller fala desse livro porque é um livro interessante, ele está muito em acordo aqui com o círculo, quem sabe futuramente a gente possa também pautá-lo. Vai muito ao encontro, de fato, com a perspectiva da proposta do fechamento, do encerramento do círculo hoje, a partir da entrevista, do texto, né, da entrevista que Paulo Freire concedeu, né? Então não sei se vocês conseguiram ler, um texto leve, bom de ler, porque entrevista sempre não tem aqueles conceitos, aquelas palavras muito, né, enfim, exigentes do ponto de vista da compreensão, então é mais solto e, nesse sentido, é um texto que nos instiga, e essa é a nossa proposição. O Sebastião teve uma ideia muito interessante, diz, olha, vamos pensar, e a gente faz um pouco uma fala situando, e na sequência nós abrimos a conversa, aliás foi a coordenação, mas o Sebastião veio com uma ideia de uma outra pergunta. A gente responderia essa pergunta que o Paulo Freire respondeu na entrevista, né? Como me tornei educador, como me tornei educadora, e como eu estou me sentindo, como eu me vejo hoje como educadora, como educador. Bom, primeiro está bem claro ali no texto, né, que é uma entrevista concedida, né, para um jornal italiano, né, no dia 6/5/1989, né, logo após a volta, o retorno do Paulo Freire, que foi exilado em 64. Nós não vamos falar do Paulo Freire, biografia, essas coisas, a gente conhece bastante. Inclusive eu vou colocar no grupo aqui a revista que o Unicef publicou o ano passado, no centenário do Paulo Freire, com participação de figuras nacionais, estudiosos de Paulo Freire, de todas, digamos, praticamente do país inteiro, né? Ou de um bom grupo aí de várias regiões do país. Vou deixar porque ali tem muitos depoimentos, inclusive de experiências, entre elas do professor Severino, que foi o meu orientador no doutorado. Então, aquele é um material bastante interessante, inclusive recupera a biografia do Paulo Freire, principalmente as pessoas que conviveram com o Paulo Freire, as experiências que tiveram. Então, bem interessante também, porque não são textos assim acadêmicos, são textos mais soltos, né? Então, bem legal. Mas, para dizer, o Paulo Freire, eu acho, assim, é uma figura importantíssima do ponto de vista, a gente sabe, e nós estudamos já, né, aquelas que estão há mais tempo no ciclo, nós estudamos Paulo Freire, a pedagogia da autonomia e uma série de outros. Então não cabe aqui, né, desfilar muito sobre ele, mas para dizer assim, eu acho uma coisa muito interessante, no texto está lá em certo momento, em que ele fala de uma coisa que sempre é um certo incômodo, né, para os intelectuais, né, que é essa coisa da relação teórica, metodológica com o marxismo, com Marx, porque ele não é propriamente um marxista em sentido próprio, no entanto, é um leitor cuidadoso de Marx, né, e se apropria de Marx de maneira muito interessante, não do ponto de vista apenas para construir as suas ideias ou para construir o campo teórico, mas ele se apropria do ponto de vista da prática. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Ele incorpora, vamos dizer assim, um sentido marxista ou marxiano na sua vida, né? Eu acho que esse é um aspecto bem interessante. E tem uma questão que ele mesmo chama a atenção, as pessoas às vezes acham estranho, mas fato é que, em boa medida, eu não tenho problema com o transcendente, né, que muitos intelectuais têm, né? Inclusive, há uma entrevista, se vocês baixarem lá no YouTube, dá para achar essa entrevista, uma conversa entre Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Tem uma entrevista, alguém entrevistou os dois,
E um dos temas que está recortado naquele YouTube é justamente esse, da relação do transcendente. E o Darcy Ribeiro dizia justamente que ele sempre teve um conflito com o transcendente, né? E o Paulo Freire resumia dizendo, olha, eu nunca tive esse problema, porque para mim, tanto é que ele fala aqui no texto, né, ele diz que as figuras de Marx e Jesus, né, enfim, elas não são antagônicas, elas não são excludentes, né? Muito pelo contrário. E isso é a tônica um pouco daquilo que os mais antigos, ou os que têm mais experiência de vida, como Pedro, eu e tantos aqui, um outro ao menos, lembram disso da teologia da libertação. E depois surge a filosofia da libertação na América Latina, enfim, só para situar um pouco esse sentido. Bom, aqui daria para ir longe, mas nós não vamos, em razão do texto. Então, o gatilho do texto é um pouco essas duas questões que nós vamos trabalhar. O que eu acho ainda bem interessante, né, a gente destacar, é que quando ele logo perguntado acerca da sua trajetória como educador, ele vai justamente dizer uma coisa importante, que ninguém se torna uma professora, um professor, um educador em um certo momento, né? Uma terça-feira à tarde ou numa quinta-noite, coisa assim. Talvez no dia, primeiro você entra em sala para executar aquilo que talvez seja uma data importante para você sentir em que medida a sua condição, vamos dizer, professoral, ela se coloca de maneira mais definida, né? Então, esse é o primeiro ponto, o verbo tornar-se, né? Eu acho que essa é uma questão importante. O tornar-se, o sentido de que isso é aplicado universalmente, a gente sempre vai se tornando, né? E nesse caso em especial, porque a função de educador, de educadora, de fato exige essa condição maior, que é um processo, você vai se tornando educador e educadora. Eu acho que aqui todo mundo lembra a primeira vez que entrou na sala de aula. Eu acho que dá para lembrar. Ou no estágio ou sem estágio. No meu caso não foi. No meu caso foi no estágio, mas sem a presença do professor lá que deveria me acompanhar e tal e tal. Mas foi, em geral, nós professores que fizemos a licenciatura, foi aquele primeiro contato aí em sala de aula. Bem que eu não estava muito estranhado, porque com as crianças já trabalhando, com a comunidade de base, em serviços comunitários, a gente também já tinha uma vivência um pouco, né? Claro, substantivamente diferente, né? Porque sala de aula tem todos os rituais e os critérios que estabelecem a docência, o sentido ali. Então esse é o ponto importante. E o que é interessante é que ele vai dizer, mas tem um negócio, assim, ninguém se torna de fato, até porque há certos gostos, né, que eles vão se colocando, né? Aí não só, há certas pessoas, como a mãe, o pai, né, um professor que marcou, ele até cita aqui essas pessoas, até a segunda esposa dele, ele cita aqui, para dizer assim, são instituições e são pessoas, né? As pessoas, instituições que de alguma forma, sem o apoio delas, sem o impulso delas, não haveria, né, essa condição de tornar-se também, né? Esse tornar-se está ligado a isso. Então é uma questão bem importante e ele deixa uma dica aí também, no sentido do reconhecimento, né? E eu acho bem importante isso. Ele, como professor de língua portuguesa, como ele começou ali, sim, aí logo ele disse, bom, não adianta eu só querer ensinar as letras, eu querer ensinar a forma aqui, né? E aí ele já teve a sacada, veja, muito cedo, né? E a questão é de como é que você lida com o sujeito da aprendizagem, né? Quem é o estudante, quem é esse estudante? Porque você tem que adaptar, e não é bem a palavra adaptar, mas você tem que ir ao encontro dele, e ele tem que ir ao seu encontro. Do contrário, nada acontece. Que nós falamos na filosofia, a ideia, eu utilizo muito essa expressão, a ideia de instalar o processo do filosofar no sujeito. Quer dizer, quando você instala o processo do pensar mais sistemático, cuidadoso, você está, de fato, dando essa condição mais forte do sentido do que vem a ser a aprendizagem, né? Então, é bem importante, e aí eu não vou tomar muito tempo, o Sebastião já vai engatando por aqui, mas eu queria chamar a atenção a uma outra questão ainda, que é o fato de que ele mesmo diz, olha, esse negócio do método da alfabetização, né, que
foi traduzido de um jeito, ele diz mesmo que não gosta da ideia do método. Mas no fundo ele não está dizendo do método, porque o método, em sentido substantivo, está aqui, e ele produziu, né? Mas não no sentido como foi dado ou foi entendido, né? Aquela coisa muito mais como uma coisa procedimental, ou aquilo que o Mobral fez, né? Aquele ensino técnico e calcado nos procedimentos, que aliás, por sinal, retomou no Paraná de uma maneira absurda, diga-se de passagem. E nós estamos sequestrados, eu não sou professor da rede, mas o Círculo aqui revelou isso, nossos 2 livros revelaram isso. A gente está sequestrado pelo processo tecnológico no sentido negativo, né? No sentido ruim, né? Nós não podemos negar o potencial que a tecnologia tem, mas quando ela está a serviço de certos interesses, evidentemente que é muito complicado, né? E é o que está acontecendo. Ele usa, lá na autonomia, pedagogia da autonomia, ele utiliza uma expressão, aliás, ele cunha uma categoria, um conceito, um entendimento, que é curiosidade epistemológica. Aqui ele fala de curiosidade radical. E esse radical, ele tem um sentido muito interessante, porque o radical aí é no sentido marxiano, no sentido marxista-marxiano. Radical no sentido da raiz humana, no sentido de olhar a perspectiva que é da natureza humana, que é a curiosidade, não é isso? A curiosidade, ela se coloca como uma necessidade de sobrevivência e é da natureza humana. Então, o curioso radical tem que ser potencializado no estudante, né? Então, nós, professores, em boa medida, nós, educadoras e educadores, teríamos esse compromisso do ponto de vista da nossa ocupação funcional, né, por esse traço, do nosso lugar, vamos dizer assim, do lugar da docência, essa condição forte no sentido de provocar essa curiosidade. E por isso que ele chama lá ele chama isso lá no livro de curiosidade epistemológica, né? E aí tem uma coisa que está no livrinho da autonomia também, não está aqui, mas é uma coisa que nós precisamos retomar em algum momento, e que às vezes ele, por alguns momentos, foi criticado, quando ele fala do pensar certo. Para mim é muito simples entender o pensar certo, é pensar dialeticamente, é pensar pelas contradições, é pensar pelo processo da totalidade, é pensar no conjunto e é pensar principalmente do ponto de vista da radicalidade no sentido humano, né? E aí ele usa bem, eu acho, no texto ali, a ideia do fazer uso da razão, né? Eu acho que, e aí eu vou passando um pouquinho para o Sebastião, mas antes ainda, dentro do método, eu precisava dizer uma outra coisa. Pedro lembra, né, acompanhou o Frei Beto, né, que era muito amigo do Paulo Freire, conviviam muito e tal. O Paulo Freire faleceu no dia 2 de maio, né, de 97. Né, e no dia 3 de maio de 97, o Frei Beto escreveu uma matéria em homenagem ao Paulo Freire, para a Folha de São Paulo. Se vocês entrarem lá, vocês vão achar, inclusive, essa homenagem, essa matéria, uma matéria curta, em que o Frei Beto coloca uma questão que é, eu diria, o centro, né, da epistemologia, vamos dizer assim, e do campo metodológico do Paulo Freire, né? Quando justamente Paulo Freire, a leitura do mundo, né? E a questão, vou resumir aqui porque vale a pena também, vocês podem baixar, eu até baixei, depois posso pôr no grupo, porque a leitura dessa carta do Frei Beto, no dia 3 de maio de 97, ela é extremamente interessante no sentido de mostrar o essencial do sentido freiriano, do ponto de vista da pessoa, do ponto de vista do educador, do ponto de vista do intelectual, eu friso a pessoa dele. Quando ele vai utilizar uma questão que eu até trouxe depois para o meu título do memorial, né, porque eu fui fuçar lá, quem acompanhou, acho que a Luciana acompanhou, alguns aqui acompanharam, a defesa do memorial, eu trouxe isso para o universo lá da minha introdução, até no próprio título, e agora eu vou, inclusive, colocar isso à publicação em breve. Mas qual é a questão? A questão é essa.
o Frei Beto pega a ideia assim, bem simples e muito interessante, tem muito a ver conosco aqui. A cabeça pensa onde os pés pisam. Esse é o ponto. A cabeça pensa onde os pés pisam, né? Então, assim, extremamente importante. E, é claro, há uma tensão sobre esse ponto de vista. É claro, hoje se fala muito em lugar de fala, e tem umas discussões nesse sentido que, evidentemente, a gente tem que tomar algum cuidado, que às vezes elas caem nos campos complicados. Mas é um pouco essa ideia. Nós costumamos dizer do lugar aonde falamos, aonde nós situamos, né? Então, é extremamente importante. Até a linguagem fica marcada, né? A gente fica marcado, né, pela linguagem, pela forma, o corpo fica marcado, né? Então, se você pega o colono, né, ele caminha daquele jeito, os dados de expressividade corporal dele são expressão do quê? De um processo de vida no campo, né, do trabalho do campo. Assim nós, professores, então olha para a gente se vê nesse processo, porque o corpo aí fala o tempo todo, ele se coloca o tempo todo. Essa carta é muito importante, porque eu quero só ressaltar, porque o Freire ensinou a Pedro é a figura, em outro lugar parece o Ivo, né? Num texto aparece o Ivo e no outro o Pedro, mas enfim, o Ivo eu acho que é o que o Paulo Freire utilizou, depois o Beto colocou o Pedro no lugar, mas enfim. Freire ensinou a Pedro que semear a uva é ação humana na e sobre a natureza, porque a discussão é da relação da natureza, né? E aí ele vai seguir lá, enfim, eu não vou aqui destacar todos os pontos, mas ele vai tentar mostrar justamente a Pedro, né, que o processo, digamos, do aprender e do ensinar não tem a ver única e exclusivamente com um processo formal ou de procedimento. Se não incluir o sujeito no processo, e se não houver o que aí ele, em certo momento, diz, ensinou a Pedro, Freire ensinou a Pedro, o Frei Beto falando, tá? Então, ensinou a Pedro que a leitura de um texto é tanto melhor compreendida quanto mais se insere o texto no contexto do autor e do leitor. Tá? Isso está lá naquele livrinho lá do Ato de Ler, do Paulo Freire, né, que ele faz todo um argumento e uma sustentação dessa tese, na verdade. E aí, concluo aqui, está lá na carta, assim Paulo Freire ensinou a Pedro um princípio fundamental da epistemologia. Qual é? A cabeça pensa onde os pés pisam. O mundo desigual pode ser lido pela ótica do opressor ou pela ótica do oprimido. É essa a relação. Então, evidentemente, dentro do contexto que nós estamos vivendo, político, inclusive, isso é muito claro, né? Então, vale a pena, então, ler essa carta como complemento, né? Eu baixei essa carta, e vale ler também na íntegra o recorte que o Pedro fez da entrevista, né? É um recorte que vale mais para a sessão de hoje, mas ele, num certo momento, a primeira pergunta que a Terra Nova fez foi como o Paulo Freire via a situação de hoje. Hoje 1988, 9, naquela época. E a coisa que ele fala, e conclua aqui daí de fato, tá? E ele vai dizer, não creio, veja que ele vai dizer logo nessa pergunta da mesma entrevista, né? Aqui está recortado mais a ideia de como ser educador. Ele diz que não creio que ninguém, com o mínimo de sensibilidade nesse país, não importa qual seja a sua posição política, possa conviver em paz com a realidade tão cruenta e injusta quanto esta. Então, veja, estou falando daquela época, evidentemente nós conseguimos localizar. Ele diz que há dois tipos de pessoas. Tem aqueles que vão justificar, e olha como é bem claro, né? No contexto atual, aqueles vão dizer, mas está assim porque tem a preguiça do povo, né? Tem a coisa da incultura do povo e tal. E aí ele disse, olha, eu prefiro a outra resposta, que é o engajamento político, o engajamento pela transformação social. Então ele vai mostrar isso logo no começo ali, então vale a pena, eu baixei também na íntegra, aí depois dá para socializar a entrevista como um todo. Então, mais ou menos isso que eu situei,
passo aqui para o Sebastião, e depois a gente pode já ir caminhando nessa ideia. Depois eu também vou falar um pouco como é que eu virei, como é que eu cheguei a ser educador, ou professor, não sei. Eu quero sempre ser educador, mas nem sempre a gente consegue ser o educador. Né? Mas eu marquei aqui no texto livre muitas coisas que você trouxe, né, nessa tua análise. Primeiro, o caráter histórico, né? Nós não somos inventados, nós somos construídos historicamente. Né? Perfeito. Durante a pandemia, aí, o que surgiu muito forte é isso, vocês têm que se reinventar, tecnologia nova. Caramba, quer dizer, eu jogo toda a minha história no lixo e de repente eu tenho que reinventar. Né? O que eu sou então, né? O que eu me torno? Eu invento alguém e coloco na sala de aula para dar conta das demandas que são impostas pela educação. Graças a Deus o Renato Feder foi embora, né? Mas a gente não pode esperar nada dele. Foi mesmo, disse que aceitou o convite do Tarcísio. Mas vem coisa pior. A gente conhece a gente desse governo, né? Mas assim, olha, pensar essa questão histórica. Né? Eu estava vindo de casa, aí não veio comigo porque ela tomou vacina e está com reação, está com febre. Eu estava lembrando do Drummond, né? Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozinhando, meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, cumprida a história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a animar nos longe da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café preto, que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozinhando, olhando para mim, um acorde menino, para o berço, onde pousou um mosquito, e dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Quer dizer, a gente recuperar essa nossa história da história, né? Quem somos nós? Eu lembrando muito a tua fala, Sandra, no último encontro aqui. Você lendo o Milton Santos, aí você falando, isso tem que ser, assim tem que ser, mas onde a gente perdeu? O que aconteceu, né? O que aconteceu com a gente? O Paulo Freire, eu tenho a impressão que ele traz uma coisa aqui, e talvez por isso que ele seja chamado de meio messiânico, né? O pessoal diz que é uma... ele não tem uma pedagogia, ele tem uma profecia, é quase religioso aquilo que ele faz, né? Mas porque há uma preocupação muito grande, né, com essa questão. Olha, afinal de contas, o que somos nós, né? Quem somos nós que estamos fazendo no mundo, né? Qual é o sentido da vida, da existência? Nossa, qual é o sentido daquilo que a gente faz na escola? Qual é o sentido de educar, e de se educar e de buscar conhecimento? Né? Isso é muito forte aqui no texto dele, embora numa entrevista isso aparece com muita contundência, né? Assim, ele fala dessa questão e ele parte assim para o que é que o instigou, né? Quais são as preocupações iniciais dele desde o início, né, do processo de constituição como docente. Ele fala que tinha algumas características aqui já que parecem que seriam características, né, que ele atribui a um professor, a um educador, não a um professor. Uma curiosidade, inquietação pelo saber, gosto de ouvir, vontade de falar, respeito à opinião do outro, disciplina, perseverança, reconhecimento dos meus limites, tá? Ele vai listando essas coisas e daí ele diz assim, que ele como professor, ele não queria ser, ou ele não entendia a ação dele como a ação de um mero perfilador de conteúdos, né? Ou seja, como quem trabalha o aluno como um depósito mesmo, que você vai jogando, socando, né, conteúdos neles, muitas vezes conteúdos objetivados, totalmente abstraídos da realidade existencial da gente. Um cadastrador de conhecimento. Um cadastrador de conhecimento, né? Às vezes, quando a gente começa a dar aula, a gente acha que é isso, né? Não, eu vou lá e vou falar. Eu estou mais interessado em mostrar que eu sei para o aluno do que me preocupar com a aprendizagem dele, né? Isso, daí de repente você aprende o que você falou, deu aquela aulona para você, né? Mas daí assim, eu cheguei para dar aula, os meninos, vai fazer isso, todo mundo passou de ano e tal, daí de repente, professor, vamos fazer tal coisa? Eu falei, topo, vamos fazer. E eles começaram a inventar as 3 aulas, eu falei, pô, professor, a melhor aula que o professor deu durante o ano. Olha aí, né? Mas é assim, é uma aula, né, que sem a gente cair naquele barateamento, né, assim, da pedagogia nova, né, de você centralizar única e exclusivamente no sujeito, mas como esse processo, né,
de educação. Quando ele contempla o sujeito de aprendizagem, obviamente ele se torna significativo. E não só para o estudante daí, mas é para o professor também. Porque a gente constrói a nossa condição profissional, a nossa identidade profissional, na relação que a gente tem com o estudante. Sem dúvida nenhuma. É claro que a gente quer a resposta do estudante. Mas veja, o que ele vai dizer assim, o papel do professor não era propor aos alunos que refizessem toda a história do conhecimento do conteúdo, de que eu lhes falava, nem funcionar como puro perfilador do conteúdo que eu lhes ensinava. O principal era aprender os conteúdos como objeto de conhecimento. E aí a gente remete a que você fala. Né? Sim. A questão que se colocava não era descrever o conceito dos conteúdos, mas desvelá-los para que os alunos assumissem diante deles a curiosidade radical de quem busca e de quem quer conhecer. Né? E eu acho que é aí que a gente se perdeu, Sandra. Ou perderam a gente, né? Ou fizeram a gente se perder. Né? Claro, a partir do momento que a gente recebe tudo enlatado, a crítica nossa vem do CC, ao CREP, é isso que você vai trabalhar. E tem professor assim, pessoal, eu não sei vocês como estão na escola de vocês, mas na minha escola tem professor feliz da vida, porque tem o Educatron, porque você vai ligar aquilo lá e você vai passar o vídeo para o aluno e ele não precisa mais dar aula, ele não precisa mais pensar aquilo que ele está fazendo. Veja o processo, aonde a gente se coloca como educador, né? Veja o que vem acontecendo com a gente, né? E como é que eu vou me sair realizado na escola, como é que eu vou me sair sentindo feliz, né? Do trabalho que eu não fiz. Que eu trabalho fiz, que os outros fizeram. O outro pensou e eu executei, né? Como capataz, exercício de capatazia, nas palavras do Vanderlei Geraldi, porque eu estou controlando o processo de aprendizagem. Eu estou sendo completamente destituído, né? Então, veja como é importante desse processo. Nesse diálogo, Sebastião, acho bem importante no Paulo Freire. Veja, ele é do tempo, veja, ele não teve, ele leu o Gramsci, certamente leu Horkheimer, a Escola de Frankfurt, talvez aqui e ali, mas assim, muito importante, e isso é um pressuposto marxista que é anterior, na verdade, que é a ideia de que a concepção dialética, a compreensão dialética do fenômeno, né? Não dá para separar o objetivo do subjetivo. A relação é sempre objetiva e subjetiva. Há uma relação estabelecida. E nesse sentido, e na filosofia isso não é um problema. Para a ciência sempre é um problema. Você tem uma resposta que possa ser sim e não. E ela em parte assim, ou em parte você aplica uma negatividade ou necessariamente a ideia de que uma atitude do ponto de vista do conhecimento exige uma certa negação, um certo pessimismo teórico. O que nós estamos vendo hoje, então, se aplica o pessimismo teórico no sentido da crítica, porque senão você não estabelece a crítica não no sentido leviano, no sentido substantivo, né? A crítica. E nesse sentido, se trata da reflexão. E veja, a ideia da praxis política. Então, não há campo teórico, reflexão teórica mais sustentada, se ela não estabelecer essa relação com o negativo, com a negação, ou com o sentido, digamos, do pessimismo, que o Gramsci utiliza a expressão pessimismo. Por outro lado, para devolver como é importante isso aí, você também não constrói essa relação dialética se não pensar essa coisa da negação, até para você não cair no senso comum, é assim mesmo, né? Como a gente vê, né? E eu acho que os professores estão aceitando agora, Sebastião. Mas é assim, né? Quer dizer, é esse governo, essa é a prática, a tecnologia, o avanço, tecnologia, isso faz parte, é assim mesmo, vamos levando a coisa do jeito que está. Aí, assim, só é possível, e aí eu acho que a grande questão, acho para nós e nesse pensamento marcado do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista dessa assunção teórica, passa pelo não. Pela atitude do não, no sentido de que, uma vez compreendida teoricamente no sentido da crítica, aí passa pelo sim, que é a atitude, porque não há prática pessimista, a prática tem que ser otimista, né? E o problema é que parece que se inverteu, um otimismo na teoria e um negacionismo na prática, e de certa forma uma aceitação na prática em razão das determinações dadas. Então, veja, muito importante isso que você levantou, porque essa relação entre o pensar e o agir, elas vêm junto no Paulo Freire. Né? Elas caminham juntos. E nós não temos como separá-las, se nós quisermos, de fato, compreender o mundo e agir dentro dele. A reação ela é importante. Então, achei legal que você tomou esse ponto aí do texto. Mas assim, essa questão, né? Quando a gente desloca, a gente faz esse movimento, né? De que o mais importante na escola é a aprendizagem,
há uma preocupação muito grande, obviamente, com o outro. Isso. Quer dizer, a gente, falar uma coisa aqui que a gente não gosta e a gente desaprendeu a falar, mas a gente, durante a década de 90, a década de 80, reivindicou muito a condição de profissional. Né? Eu sou profissional. Autonomia. Autonomia. Mas o profissional aí, ele vem no sentido muito grande também do que ele que tem um papel a cumprir, ele cumpriu aquele papel, ele assume, ele recebe por aquilo e você barateia essa questão. Então, assim, quando a gente se volta, aí talvez o caráter mais messiânico da pedagogia freiriana mesmo, né? Quer dizer, é essa preocupação com o outro, sim. Né? É esse olhar para o outro, é esse reconhecer no outro um sujeito igual você que envolve amorosidade. E não tem como fazer educação sem isso. Né? Não tem como a gente ser professor sem isso. Não tem como eu ser professor e falar da minha história, do que eu era, né? E já embalo aqui do que, por que eu me torno professor. E que é essa preocupação, sim, né? Como, sendo professor, eu contribuo para construir um mundo mais bonito, um mundo melhor. Como que, ao tornar a vida do outro melhor, eu torno a minha melhor também. Né? E a educação era um campo fértil para isso. Década de 80, década de 90, né? E como que eu me sinto hoje, né? Isso, então, como é que o Sebastião, como é que você se tornou, então, educador? É por isso que eu estou falando, porque eu ficava cansado de carregar fardo nas costas. A gente não é muito aquilo que a gente quer ser, não, né? Como diz ele, a gente se torna. A gente vai se construindo de acordo com as condições concretas de vida da gente, né? E com algumas coisas que vão surgindo. Mas, assim, esse compromisso, assim, com que a gente aprendeu a chamar de pedagogia transformadora, né? De pedagogia progressista. Como, a partir da minha ação, eu posso construir caminhos, né? Para construir um mundo que seja mais bonito desse que eu estou vivendo agora. Ótimo, né? Excelente. A gente pensa, só para ter... olha, é a certeza, ele tem uma parte que ele diz assim, é a certeza gnoseológica, a de que aprender o objeto, o conteúdo, passa pela apreensão do objeto, pela assunção de sua razão de ser. Me acompanha em todas as etapas da minha prática e de minha reflexão teórica sobre a prática. Né? Que é a parte subjetiva, o processo subjetivo que se envolve. E a angústia, talvez, né, é a gente ser destituído, ou a gente se vê assim sendo levado, com a impossibilidade de fazer isso. Na história, tem professor de história que, tem de sociologia, tem de filosofia, tem de história. Eu estudei teoria da história um pouco lá no mestrado, na época, e tem uma coisa bem importante. Os historiadores da esquerda inglesa, Thompson, Hobsbawm, esse conjunto de autores, Christopher Hill, etc., eles vão falar que um fato, ele é criado, há uma criação, um fato é criado, do ponto de vista, pensando a história, né? Que há uma criação, claro, que baseada em regras, em pressupostos, em entendimentos e tal. Então é bem interessante porque o conhecimento aí, histórico, ele é um processo de criação, né? Então não é o fato, não está dado, ele está posto, mas você carece da hermenêutica, carece da interpretação, num processo de... Aí, como a expressão bem usada por Paulo Freire, de uma assunção sobre, né? No sentido de você o transforma, porque é aquilo que a gente fala, né? Quer dizer, mesmo o conhecimento, o conhecimento não nos ajuda a nos tornar mais, digamos, humanos, sob esse ponto de vista do sentido, ele não faz sentido, mas a gente sabe que isso é um entendimento, a gente tem clareza disso, né? Que muitos estudam, né, porque são extremamente qualificados, especializados, mas, no entanto, passa a larga distância, a distância quilométrica, mesmo dentro da universidade a gente vê isso muito. Né? Aliás, aqui é uma coisa muito perceptível, vamos dizer assim. Então, é assim que as coisas acontecem. Eu, por exemplo, eu acho que o Paulo Freire dá ele mostra ali na entrevista dele, eu fiquei pensando, bom... Aí para ir a gente ir abrindo um pouco, né? Não sei se tu quer... Eu só quero concluir, daí a gente já abre. Mas assim, só concluindo aqui, né? Assim, a gente recuperar essa história do educador, né? Sim. A gente se entender assim como inconcluso. Né? E é isso que tem de mais bonito na nossa vida, como diz o Guimarães Rosa. Né? E a boniteza, o Paulo Freire também usa, né? Ele usa essa expressão boniteza. Boniteza. E aí assumir radicalmente, né, como ele diz também, né, esse compromisso, né? Esse compromisso com essa busca, né, de compreensão. E com um olhar aí, eu acho, pessoal, assim, que esse é o jeito de a gente sair do poço, né? Então, essa ideia de sermos seres inconclusos que vão se concluindo, e quanto mais você abre para esse espaço
mais você percebe o quanto que ainda existe de abertura para nós nos tornarmos esse processo. Isso está no final da pedagogia da autonomia, junto com a outra ideia da esperança que é constituinte da natureza humana. Nós não conseguimos viver sem esperança. Tá? Simplesmente, gente, é o fim. Ai do educador e da educadora que perder a esperança. Que perder a esperança. Ai de nós. E aí a outra ideia que complementa isso vem a ser, já que nós somos obrigados a ter, por questão da nossa, intrínseco a nós, da nossa natureza, que façamos aquilo que temos que fazer com muita alegria. Eu acho que aí são dimensões lindíssimas aí que se colocam. A curiosidade epistemológica. A curiosidade epistemológica que leva exatamente a esse ser inconcluso a ir preenchendo sempre esses espaços do conhecimento. E a curiosidade, gente, nós todos aprendemos os provérbios aí da curiosidade como das piores coisas que possa se imaginar. Curiosidade matou o gato. Ela mata. Porque Sócrates. o mundo de verdades é pregado. Pregação. Não seja curioso. Sócrates foi condenado por quê, né? Porque lembra lá que a gente leu a apologia de Sócrates, né? A condenação do Sócrates. Da subida. Por quê? Porque exatamente queria desenvolver a sua curiosidade, botar para as potencialidades do ser humano serem aí colocadas. Eu acho que ele aqui, gente, eu acho muito bonito que ele sai da Secretaria de Educação para escrever os últimos livros. Sim. Ele pede licença para a Luísa Erundina, essa grande figura humana que está militando até os últimos dias da sua vida. Aquela paraibana, né? Assim como o Florestaffer, né? A Erundina, ela perdeu a cátedra lá na Paraíba e vem aí para São Paulo. Olha o que a ditadura, o que as contradições não fazem, né? Expulsa de lá como que afastá-la da vida, e ela aí sim se reencontra na vida exatamente através da teoria e prática, essa coisa que também eu acho que é uma das coisas mais lindas. Desde o primeiro momento o texto fala disso. Eu até vinha com a camiseta, mas ela está um tanto velha, que o teu pensar se aproxime cada vez mais do teu agir, para que exista essa coerência completa nas coisas. Acho que então, gente, é um texto simples, mas vejam até onde esse texto nos leva quando a gente vai para os aprofundamentos dele.